A palavra é Jesus Cristo. Bem-vindos à celebração do 26º domingo do Tempo Comum, que no programa de hoje nós estamos convidando você a participar desta leitura orante da palavra. Nós estamos para concluir o mês da Bíblia. Dia 30 de setembro, nós celebraremos a memória de São Jerônimo, o tradutor dos textos do hebraico e do grego para o latim, e nos dando de presente a versão mais popular da Bíblia, a Vulgata, da qual recebemos em nossa própria língua, no português, a tradução da Sagrada Escritura. A cada domingo, nossa comunidade se encontra para rezar e ouvir a palavra de Deus, para guardá-la no coração, como Maria, e pô-la em prática no testemunho missionário do Senhor, na força do seu Espírito, em nossas comunidades. Neste 26º domingo do Tempo Comum, ouviremos a Igreja orar assim: Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A liturgia da palavra deste 26º domingo do Tempo Comum está composta na primeira leitura do texto do livro do profeta Amós, no capítulo 6, versículos 1a e os versículos de 4 a 7. O salmo responsorial deste domingo é o Salmo 145, com o refrão: Bendize minha alma e louva ao Senhor. A segunda leitura é da primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículos de 11 a 16. E o evangelho deste domingo é de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, pároco na paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Viseu, e membro do clero da Diocese de Bragança. Sou padre diocesano, teu irmão no seguimento do Senhor Jesus e na fé da Igreja Católica. Portanto, bem-vindos à nossa igreja, à sua casa. Entre, venha para cá, vamos para a celebração da Palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Vamos ouvir então, juntos, a Palavra do Senhor? Primeira leitura, leitura da profecia de Amós. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado, os que cantam ao som das harpas ou, como Davi, dedilham instrumentos musicais, os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos, e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Encontramos neste texto do profeta Amós uma censura, uma condenação daqueles que vivem, como diria nossa garotada hoje, de boa na lagoa, suave na nave, tranquilos, desperdiçando, gastando, levando uma vida totalmente surreal, fora dos padrões da normalidade. Desperdiçam tempo, comida, compram coisas luxuosas e caras, criam jeitos de se divertir que prejudicam a eles mesmos, não se importam com os pobres, com quem passa fome, com ninguém tem responsabilidade alguma
ou não assume a sua responsabilidade e corresponsabilidade familiar, eclesial, social, e pensam que isso está certo, que a vida deve ser assim mesmo, e não se preocupam com nada, com a vida de ninguém, no sentido de prover o necessário para todos. Vivem completamente fora da realidade, ou criaram um mundo para si, o mundo da zona de conforto, o mundinho, lá onde cada um é rei e é Deus. Ora, diz o profeta Amós, isso não vai ficar assim. A sentença, depois da descrição destes fanfarrões que vivem de uma maneira totalmente ostentadora, tem uma finalidade: o desterro. Na primeira fila, porque são muitos os que vão para o desterro por viverem assim. E o bando dos gozadores será desfeito. Não dura muito isso tudo, esta vida fictícia, ilusória, em que muitos se meteram. Com embriaguez, com uma vida mergulhada no alcoolismo, nas drogas, na diversão. Isso não dá certo, minha gente. A vida da gente não é esta. Esta é uma obediência aos ditames de uma vida falsa, de um consumismo exagerado, sem governo e sem controle, de um completo descaso pelos pobres que não têm o que comer, não têm onde dormir. É preciso então que a gente saia desse mundo errado, fictício, inútil, estéril, cruel, assassino e suicida, mentiroso, falso, nada humano e contra Deus. Porque a natureza mesma vai se encarregar de revanches, de revoltas. Já está tão agredida por causa destes distúrbios, desta vida tresloucada que muitos vivem, de esbanjamentos sem nenhuma responsabilidade ecossocial ou ecopolítica, de forma que tanto faz, o mundo é meu ou pega fogo e eu piso nas cinzas? Não. Se isso está acontecendo com você, volte atrás. Quanto antes, saia dessa. Alinhe a sua vida com a lei do Senhor. Alinhe a sua vida com as exigências da sua família, da sua casa, daqueles que convivem com você, da sua igreja, do seu município. Coloque-se a serviço dos outros. Saiba valorizar cada dia que não volta mais. Daqui a um pouco de tempo e a gente já não estará mais nesta vida. Fomos chamados à vida eterna. Pois é. O que você está fazendo da sua vida? Já se perguntou o que Deus quer de você? Já se perguntou como é que você chegou até aqui? Que Deus nos dê sua graça e a sua bênção para que a gente possa ter sabedoria para viver. E não a selvageria para esbanjar e destruir tudo aquilo que Deus nos deu como dom e como tarefa. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça para que possamos lhe servir a cada dia de nossas vidas com alegria e com desenvolvimento. Vamos ouvir a boa música católica agora e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo.
consagrado pra se doar, um amor que não busca interesses seus, é o mais puro amor, o amor de Deus. A palavra é Jesus Cristo. Louvado seja Deus por esta palavra. É palavra de salvação que animou todo o mês da Bíblia em nossas comunidades, nos fez abrir nossas Bíblias e encontrar textos que nos colocaram em diálogo com o Senhor. Isso precisa se intensificar sempre mais e tornar-se uma rotina. Faz parte da composição da nossa espiritualidade pessoal o tempo para a palavra de Deus, sim. Para o evangelho da liturgia diária, do dia, ou mesmo aleatoriamente, se você tem este hábito, ou ainda a leitura continuada de um texto bíblico, de um livro bíblico, um livro da Bíblia, particularmente os do Novo Testamento, não é? Que trazem a experiência cristã próxima de nós muito mais para perto e para dentro da nossa vida, e ilumina a nossa vida com a palavra de Deus. Jesus é a luz do mundo e Ele ilumina o mundo com a sua luz e a luz de sua palavra, porque ela é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos passos. Convido você então à leitura e meditação do Salmo 145, que é o salmo entre as duas leituras da missa deste 26º domingo do tempo comum. Bendize minha alma e louva ao Senhor. É o refrão. Primeira estrofe. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Refrão. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Segunda estrofe. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Refrão. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Terceira estrofe. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Refrão. Bendize minha alma e louva ao Senhor. O louvor de Deus faz parte de um grande número de salmos. Dos 150, boa parte deles é de louvor, de ação de graças, de proclamação das vitórias de Deus, que também constituem um agradecimento e um entusiasmo do ouvinte, do orante, que vive da palavra de Deus, vive da Bíblia, não é? Esse pode ser você. E então nós temos hoje, na nossa consideração entre as leituras, o Salmo 145, e que proclama a fidelidade perene do Senhor, a justiça que Ele faz aos oprimidos, o alimento provido aos famintos e a liberdade restituída aos que estão presos, aos cativos. Estas atitudes do Senhor são cantadas pelo salmista porque ele contempla a Deus na sua operatividade. Nosso Senhor jamais é alguém alheio, antes é alguém muito centrado e focado na realidade humana, para salvar-nos, para liberar-nos de todo o desconforto, de todo o mal. O primeiro que está pelejando a nosso favor é o próprio Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no grande respeito à liberdade humana, até mesmo de pecar, mas Ele ama e Ele vem nos socorrer, vem ao nosso encontro, abrindo os olhos aos cegos, fazendo erguer-se o caído, amando aquele que é justo e também
protegendo o estrangeiro. Vejam quantas atividades protetivas, pró-humanas de Nosso Senhor. Ele ampara a viúva e o órfão, confunde os caminhos dos que querem fazer mal aos outros, à comunidade e aos pequeninos. Ele reinará para sempre. E a cidade de Sião vai proclamar que o seu Deus reinará sempre e em todos os séculos. E o refrão canta aquilo que está dentro de cada um de nós. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Nós agradecemos a Deus por esse salmo que, colocado em nossa boca, é suave dizê-lo. É doce agradecer ao Senhor, proclamando as suas maravilhas. Parece, numa outra versão, o hino da Virgem Maria, o Magnificat, que canta as maravilhas que Deus fez nela e por meio dela em todo e a todo o mundo. Louvar ao Senhor. Você tem esse costume? É bom adquiri-lo. A nossa oração deve ser oração de súplica, de pedido de perdão, mas também de agradecimento, de louvor, porque o Senhor é bom o tempo todo para conosco. Sua ternura nos abraça, Ele vem nos ajudar. Você já experimentou isso? Como você pode conferir isso na sua vida e proclamar, contar, não é? Trocar experiências, comunicar as experiências feitas com o Senhor que está presente em nossa vida. Nós todos temos uma bonita história de providência divina para contar, para compartilhar. Nós todos temos uma experiência de fé o tempo todo com nosso Senhor. E isso é tão bom, porque a um certo momento a vida fica pontilhada, marcada por esta experiência contínua da presença amorosa de Deus. O amor de Deus é derramado nos nossos corações e na nossa vida, e nós o proclamamos porque percebemos. Há quem se torne insensível para o amor de Deus. A pessoa fica centrada somente naquilo que ela é capaz de fazer. Portanto, o tecnicismo, o voluntarismo, o ativismo, todo ismo, no fim da conta, é prejudicial porque é exagero. Mas a igreja, a família, a sociedade estão necessitadas de pessoas equilibradas. Sem equilíbrio, nós estaremos num desperdício fatal. Sem equilíbrio, sem autodomínio, nós teremos medo. Chegará o dia da penúria, sem que a gente esteja preparado para ele. Sim, Nosso Senhor nos convida então a uma vida sóbria, confiante nele, responsável, capaz de administrar tudo com lucratividade, mas também sem desperdícios e pensando sempre nos outros. Este é o segredo e o mistério da economia cristã, da economia de comunhão, da economia que pensa os pobres. Na querida Amazônia, o Papa coloca no seu documento destinado a nós, amazônidas, esta advertência de que a Amazônia é um dom e uma tarefa para cada amazônida, mas também para quem aqui se torna amazônida, adotado ou beneficiário de toda esta riqueza que se encontra aqui in natura. Tudo isso para nos dizer como o amor de Deus não tem limites. Vai do menor ao maior, de uma pequena família à igreja inteira. Que Deus nos dê sua graça e sua bênção para que a gente possa bendizer o Senhor e louvá-lo a cada dia pelas maravilhas que fez e que faz e que vai continuar fazendo por meio de nós ao mundo inteiro. Vamos curtir a boa música católica agora e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. Um abraço a todos e até logo. Me chamaste para caminhar
na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida. É difícil agora viver sem saudade de ti. Bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei. A palavra é Jesus Cristo. Celebramos neste domingo, o 26º do tempo comum, o apelo divino para que tenhamos responsabilidade uns com os outros e com tudo aquilo que o Senhor colocou ao nosso dispor para prover a nossa felicidade na vida terrena. Somos responsáveis por todos os bens, pelo meio ambiente, pela casa comum, pela pessoa do outro, pela sociedade, pelas coisas públicas. Há um mau hábito e uma mentalidade perversa que apregoa que o que é público não é de grande valor.
que pode ser usado e abusado de qualquer maneira. E que o que é público é nosso, um nosso, porém, que é um nosso odioso, que não preserva e não cuida para que todos nós o tenhamos por mais tempo e para o uso de todos. O que é nosso acaba sendo meu, e o eu faz do que é nosso aquilo que bem deseja, de modo ruim, de forma a destruir. Precisamos acabar com essa mentalidade e colocar no lugar dela outra. A mentalidade e a prática da preservação de que tudo o que é nosso sirva para todos de modo duradouro. Isto sim, fará com que a gente cuide de tudo aquilo que a prefeitura, o governo do estado, a nação tem que garantir para que todos tenham tudo. Desta maneira, o nosso espírito democrático alcança um nível ótimo de corresponsabilidade social santa e excelente. Todos nós precisamos alcançar esse nível de civilidade, de maturidade, de urbanidade, para que cuidemos desde as calçadas até os postes da iluminação pública, desde as praças até aquilo que é o lixeiro, o depósito do lixo perto da nossa casa, das pessoas que cuidam da limpeza pública até aos governantes. Tudo isso faz parte do erário, do patrimônio que Deus nos confiou e nos obriga a ter responsabilidade para que o que é meu seja dos outros, o que é de todos seja cuidado por mim. Se trata de um nível ético extremamente necessário nesses nossos tempos que alcançamos um nível de selvageria publicada, declarada, deflagrada, que tanto tem destruído aquilo que serviria para todos. Eduque seus filhos para que desde o começo, na vida, tenham um grande apreço e respeito pelo que é seu, mesmo sendo público, e sobretudo se custou o seu suor, o seu trabalho, os seus bens. Se souber cuidar em casa do que é seu, para a família, saberá cuidar fora de casa do que também é seu, para a sociedade. Ajude. As crianças não nascem prontas. A pessoa não cresce sozinha. É preciso educar para que o que é nosso sirva para todos e de modo duradouro. Vamos ouvir então a terceira parte do nosso programa, se dedica à segunda leitura da Santa Missa deste domingo. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A Ele, honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como falávamos de educação antes de ouvir a leitura, eis aqui um pedagogo ou mistagogo, Paulo, que orienta o jovem Timóteo e o educa para que o seu ministério seja assumido como por um homem de Deus, que é capaz de fugir da perversão
e de todas as perversões das coisas perversas, procurando a justiça, a piedade, a prática da fé e da caridade, da justiça e da piedade, da mansidão e da firmeza. Tudo isso empreende na vida um combate. É o combate da fé, para conquistar uma vida eterna. Por isso, o futuro depende do hoje. E o dia de hoje é véspera, preparatória do nosso amanhã. O que eu serei? O que eu fizer de mim? O que será o Brasil? O que for feito dele? Por isso, a educação ao cuidado consigo, com os outros, com tudo e com todos, é nota comum, é ar, atmosfera a respirar. É um estado de situação a construir, sim. Estamos longe ainda disso. Cada um só pensa em si e por isso despreza os outros e o que é deles. Vamos então aprender de São Paulo esta nota educativa, esta pedagogia do cuidado com o outro e com o que é dele, para que diante de Deus tenhamos um mandato íntegro, assumido. Paulo diz para Timóteo: eu te conjuro diante de Deus, conserva íntegro o mandato que recebeste, que tu deste testemunho diante de tantos outros membros da comunidade. Conserva íntegro o teu mandato. Logo mais estarão sendo eleitos e empossados mandatários de poderes populares, não seus. Os governantes não têm poder próprio. Eles têm poder delegado pelo voto de um poder que vem das pessoas que neles votaram. As eleições são transferências de poderes, transferências e compartilhamento de responsabilidades proporcionais e de dinheiro, de riquezas, de poder, tanto político como econômico, financeiro. E isso é grave. Então precisamos cuidar com quem vai ser votado, mas também cuidar com o ato de votar para que tenhamos responsabilidade com o futuro. Não se trata só de votar ou não votar. Se trata de compreender toda a esquemática e a sistemática da política atual, a conjuntura, os candidatos que se propõem, os programas que apresentam, mas também o lastro do seu passado e do seu presente. Tudo isso entra na conta para que a gente possa votar. O voto pode ser um ato suicida. Voto em alguém que vai se virar contra mim de alguma maneira. Mas o voto há de ser um poder de exercício de democracia que o povo em si só não teria condições de fazê-lo para todos. Mas precisamos de representantes, de líderes capazes de fazer isso. O que é meu deve ser duradouro, de uso bom para todos. O que é de todos é de altíssima responsabilidade minha. Esse vai e vem, dentro e fora de nós mesmos, e nas nossas responsabilidades pessoais e sociais, haveria de equalizar todo o sistema de governo se a nossa mentalidade mudar. Se conservássemos íntegro o mandato que o Senhor, que a sociedade, que a Igreja, que os sacramentos, que o Espírito Santo confia o tempo todo a cada um de nós. E Deus abençoe este momento tão importante da política que estamos para viver no nosso país e nos prepare um futuro melhor. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a última parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo.
conhecer, por nada eu trocarei. A palavra é Jesus Cristo. Chegamos então à culminância do nosso programa. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, pároco na paróquia Nossa Senhora de Nazaré em Viseu, do clero da Diocese de Bragança, e com muita alegria compartilho com você neste domingo o 26º do tempo comum no calendário da Igreja Católica, o Evangelho, a palavra da salvação, tão aguardada, tão necessária, tão salvadora. Por isso, faz bem ouvir o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de Deus que nos salva, nos instrui, nos educa, nos arranca da nossa mediocridade e do nosso egoísmo, da tirania do pecado para nos colocar em estado de graça. Ouvir a palavra é graça, portanto não perca. Vá para a igreja, comungar da graça divina ao ouvir a palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática se torna cidadão do reino dos céus, dentro do mundo. Antecipa para cá o que se espera para lá. Assume responsabilidades urgentes, graves, humanamente irrecusáveis, que constroem um futuro de felicidade. Se não for feito assim, é claro que nos tornaremos responsáveis por um futuro incerto, sombrio e ruim. Por isso, vamos ouvir então o Evangelho desse domingo, do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31, que tão bem desenham de modo em parábola, de modo plástico, esta responsabilidade que temos com o outro, com o presente e com seu futuro. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Das parábolas de Lucas, eu percebo que esta é uma das mais contundentes, dramáticas, porque ele coloca num contraste um revertério fatal que ilumina e lê a vida da gente. Que, em síntese, poderíamos dizer que o hoje é a preparação para o amanhã. Que o que vai acontecer no futuro, nós já o preparamos ontem. Que o abismo que a gente cava aqui equivale ao abismo que cavamos escatologicamente para o futuro entre nós e Deus e os irmãos. Que o isolamento, o desfrutamento,
O egoísmo de hoje tem preço para um isolamento e a desgraça, a sucumbência eterna da pessoa na vida após a morte. Ninguém se iluda, o Evangelho é para agora, para que a gente se converta, a fim de evitar este revertério dramático, drástico, trágico, que leva a gente à infelicidade futura e eterna. Lucas coloca a situação de duas pessoas. Poderíamos pensar em duas famílias, poderíamos pensar em duas nações, duas situações em que uma exclui a outra. Há um rico, glutão, epulão, ostentador, de festas diárias, com roupas elegantes e finas. Há um pobre que jaz à porta do rico. Ele só tem por roupa a língua dos cachorros, que lambem as suas feridas. Tem a angústia, num contraste deflagrado, com relação àquele que o vê todo dia, perto de si, e não lhe dá atenção. Santa Teresa de Ávila dizia que o pior não é ser pobre, é não ser desejado, não ser percebido, não ser atendido por ninguém. Isso é pior do que ser pobre. O rico não tem nome, o pobre tem. Ter nome na Sagrada Escritura significa ter projeto, ter futuro, ter Deus que lhe desenhou a vida com um projeto de felicidade. O rico não tem nome, o pobre tem. A vida vai, e parecia ser duradoura a vida ostentadora do rico. Parecia que o sofrimento de Lázaro não tivesse mais fim, e todavia tem. Tem fim tanto a vida explosiva e esnobante do rico, como tem fim o sofrimento horrível do pobre. Na hora da morte, tudo se revela. Na hora da morte, as surpresas vão acontecer. E como teremos? É aí então que para Lucas, mais picante ainda, o pobre é elevado, o rico é abaixado, porque Deus derruba do trono os aparentemente poderosos. O rico vai ser enterrado, o pobre é levado aos braços do pai Abraão. É daí então que se dá o julgamento. O nosso juízo particular e social acontece na morte. Gisbert Grechek, um teólogo alemão, desenha isso muito bem nas suas obras de escatologia para nós. É na morte que nós veremos todo o nosso passado iluminado com a luz que vem do Senhor Jesus, a luz do mundo. É aí que a gente vai perceber o modo como tratamos as pessoas e como as desprezamos. E vamos ouvir do Senhor a sentença que julga e que estabelece a justiça. O que antes para nós era justo, que na verdade era muito injusto, agora vai revelar-se como o critério do trato que vai ser dado eternamente. Olha o que aconteceu. O tempo que foi dado para que a mentalidade e a prática mudasse, nenhuma nem a outra. E então agora a mentalidade e a prática vão se transferir para dentro de um julgamento que, por justiça, agora penaliza quem antes penalizava e exalta quem antes era rebaixado. Ninguém se iluda, minha gente. Deus é bom, mas não é besta. Não é cretino. É misericordioso, mas não é idiota. Jamais poderemos fazer isso com o próprio Deus. Quem é bom não pode ser besta, nem tratado como tal e esperado assim. É por isso, então, que se dá esse diálogo tremendo, de grito, de um que agora se encontra na mais extremada penúria e apela para que do dedo de quem ele nem quis saber do corpo inteiro venha uma gota d'água para lhe refrescar nas chamas que experimenta. Uma imagem do inferno está desenhada aqui, do inferior. De fato, o rico agora está no inferno, está no inferior, na parte de baixo, ao passo que o pobre de antes agora está enriquecido pela presença e a contemplação dos braços do seu Deus e Pai.
É preciso tomar cuidado, arrepender-se enquanto é tempo. O grito do Evangelho, da Igreja, das igrejas, o grito de Jesus é esse: convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo nos é dado para isso. Aproveitemos então, dia a dia da nossa vida e da nossa convivência, para que a gente não pratique injustiça com ninguém. Aquilo que se pratica aqui vai ter resultados futuros muito desagradáveis e surpreendentes quando é praticada a injustiça. A caridade, porém, que se faz, não somente cancela uma multidão de pecados que nós temos praticado, mas nos prepara um futuro feliz. Que Deus nos defenda de humilhar uma pessoa pobre, inculta, desprovida, insegura, doente, infante ou na sua ancianidade. Que Deus nos defenda de humilhar o pobre. Quem humilha o pobre vai se ver com Deus. E uma coisa é certa, o rico também morre. O rico morre e vai se ver com Deus. Nenhum de nós se atreva, então, à prática da injustiça. Vai ter contas a prestar. Que Deus nos dê a graça de um feliz domingo e uma vida convertida para o bem dos outros. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, como um rio ao mar se entrega, sou o barco que navega em teu mar. Por isso, meu Senhor, sou o ninho que espera pelo pássaro que um dia irá voltar. Já posso ouvir a tua voz me embalando o coração. Vem cantando em meu ouvido uma canção. Está no sol que me aquece, está na brisa do verão, está na chuva que umedece o meu coração. Está na voz que interpreta os versos do maior poeta que criou o céu e o mar e me a cantar, que em breve irá voltar, irá voltar. Meu Senhor, como o rio ao mar se entrega, sou o barco que navega em teu mar. Por isso, meu Senhor, sou o ninho que espera pelo pássaro que um dia irá voltar. Já posso ouvir a tua voz me embalando o coração. Vem cantando em meu ouvido uma canção. Está na mãe que o filho espera, está na flor que me revela um carinho escondido em meu coração. Está nas nuvens que se formam e enfeitam todo o céu, na beleza do luar e me cantar, que em breve irá voltar. Está no sol que me aquece, está na brisa do verão, está na chuva que umedece o meu coração. Está na voz que interpreta os versos do maior poeta que criou o céu e o mar e me a cantar, que em breve irá
cantar.